Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Regma Janeiro, e hoje eu venho conversar com vocês a respeito da doutrina social da igreja, para começarmos o estudo dirigido e uma reflexão a respeito da doutrina social. É um tempo que nos provoca. Nós vivemos um tempo de grande provocação e que talvez a doutrina social da igreja venha ao encontro do nosso anseio de respostas. Realmente, a pandemia do Covid-19 deixou perplexa todo o planeta, todas as autoridades e o povo de Deus. Os homens de boa vontade, todos os profissionais, todas as pessoas. Porque vivemos um avanço tecnológico tal, um avanço científico tal, que parecia que determinadas situações de calamidades não nos atingiríamos de maneira tão grave. A pandemia do Covid-19 nos leva a refletir se realmente o avanço tecnológico e o avanço científico são suficientes para responder aos anseios e às necessidades sociais do planeta e da humanidade. A doutrina social da igreja, ela foi construída ao longo de 20 séculos. E ela tem como base o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é formada por cerca de 19 encíclicas e também pela tradição de muitos pronunciamentos papais ao longo desses 20 séculos. De modo que a doutrina social, ela realmente se encontra como que pulverizada no grande tesouro da doutrina da igreja. Então, em vista de organizar a doutrina social e de imprimir uma metodologia de estudo para a doutrina, é que o Papa Francisco publicou, no pontificado do Papa Francisco, foi publicado o documento chamado Ducat, esse documento aqui, certo? Que traz os princípios e a síntese do ensinamento da Igreja Católica em sede de doutrina social. Eu convido você a tentar ler esse documento comigo. Muitas coisas que eu vou falar, eu extraí dele, para que nós possamos compreender um pouco melhor o que a igreja fala a respeito da organização social e política das pessoas, dos povos e das nações. Certo? Então, qual é a finalidade da doutrina social da igreja? A finalidade da doutrina social da igreja é o bem do homem, de cada homem e de todo homem. E ela nos provoca, a doutrina social, ela nos provoca a assumirmos a nossa responsabilidade de construir a sociedade em que vivemos, certo? Então, a doutrina social, ela tem uma finalidade só, mas que pode ser visto por dois prismas. Em primeiro lugar, qual é a finalidade? É o homem, todo homem e cada homem. Mas ela nos provoca, como pessoa humana, a correspondermos à nossa vocação de construir a sociedade em que vivemos. E isso, sem dúvida, né, utilizando-se de uma reflexão racional e das ciências humanas. É isso a doutrina social da igreja, certo? Ela desenvolveu, essa doutrina, a doutrina social da igreja, ela desenvolveu princípios, né, nos quais que ela alicerça toda a doutrina social, que é o princípio da dignidade da pessoa, ou também chamado princípio da personalidade, o princípio do bem comum, o princípio da solidariedade e o princípio da subsidiariedade. Então, a doutrina social, ela fala sobre tudo o que é humano. Ela fala a respeito da pessoa humana inserida no seu contexto social. Sim, porque quando Jesus veio,
Ele não veio salvar e curar pessoas individualmente consideradas, mas Jesus veio instaurar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele fala a respeito de uma comunidade cristã, de um povo, de uma sociedade, de uma humanidade. Então, esses princípios orientadores falam a respeito da maneira como precisamos viver, da maneira como somos chamados a viver, da maneira como Jesus nos convida a viver e da maneira como a sociedade precisa aprender a viver em vista das suas necessidades reais e não das ilusões nas quais podemos estar inseridos, certo? Então, a doutrina social da igreja, ela nos fala a respeito da pessoa humana, da família, do sistema econômico, da iniciativa privada, do trabalho humano, do desenvolvimento integral da pessoa e dos povos, do bem comum, da comunidade política. E aí você pode me perguntar, mas Hegmann, são tantos assuntos e assuntos de tão alta compreensão. Isso significa que a igreja faz política? E eu posso lhe dizer, meu irmão, a igreja não faz política. A igreja inspira a política a partir do evangelho. Sim, a base da doutrina social da igreja é a história da nossa salvação. É a encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a herança que Jesus deixou pelo evangelho para a humanidade, tá certo? Então, pelo evangelho, na leitura do evangelho, a igreja extrai uma palavra religiosa e ética para que o homem possa corresponder aos conflitos sociais em que está inserido, certo? Então, a doutrina social, ela nos provoca a olhar a nossa história, a nossa realidade, a nossa cultura, a nossa economia, a nossa política, tudo que se refere ao homem em relação uns com os outros, em vista da eternidade. Porque a doutrina social, ela não nos restringe a uma história meramente informativa ou meramente pragmática de acontecimentos sucessivos. Mas a doutrina olha para a história do homem, para o seu caminhar e para a história de uma humanidade, como que o caminhar desta humanidade para a concretização da vontade de Deus, para a concretização do projeto de Deus, do projeto de salvação que Deus tem a respeito de toda a humanidade, certo? Então, a doutrina social da igreja, ela, em vista de tocar a realidade humana, a história humana, a cultura, a economia, a política, com o olhar da fé, ela nos eleva, ela eleva toda a realidade concreta do homem para uma visão de eternidade, para os valores eternos. E é por isso que a doutrina social da igreja nos protege de dois grandes perigos. Ao cristão, ela nos protege de dois grandes perigos. O alheamento do mundo, ou seja, de viver uma fé desencarnada. Corremos o risco de viver uma fé que não se coloca diante da realidade social em que vivemos, diante dos avanços tecnológicos e científicos que vivemos, apartados da sociedade, do pensamento, da filosofia que se vive hoje. Então, a doutrina social nos protege de vivermos alheios a isso, porque ela se utiliza, né, da razão humana e dos avanços tecnológicos, da tecnologia, da ciência, da razão,
Mas também a doutrina social da igreja não nos permite a confusão com o mundo, ou seja, o mundanismo, porque ela observa tudo isso a partir de uma leitura de fé, a partir da história da salvação do homem e para a salvação de todos os homens, para o desenvolvimento de todos os homens. Então, aí você pode me perguntar, né, Regma, então essa doutrina, ela é uma doutrina restrita aos cristãos, né? Como é que nós vamos falar de política, de economia, como é que nós falar de tecnologia da informação, como é que vamos falar de meio ambiente, e à luz da fé, à luz da história da salvação? Não. A doutrina social da igreja, ela se baseia nos valores mais profundos que existem na alma do homem. A doutrina social da igreja, ela se baseia, ela está arraigada nos valores mais profundos da consciência humana, que é a verdade, a justiça e a liberdade. Sobre esses três pilares, sobre esses três valores, a doutrina social da igreja foi construída. Por isso, ela é uma doutrina que é capaz de ser transmitida para qualquer pessoa de boa vontade. Não precisa ser uma pessoa cristã. Não precisa acreditar na história da salvação. Você pode não ter a fé católica, a fé cristã. Mas no fundo da sua alma, no fundo do seu entendimento, existe a raiz da verdade, da liberdade, da liberdade e da justiça. E são eles que vão lhe levar a perceber a justeza da doutrina social da igreja. Então, a doutrina social, ela responde também aos anseios das pessoas que professam outras crenças. Isso é muito importante a gente colocar. Existem dois aspectos fundamentais, dois aspectos essenciais que a doutrina social da igreja observa, que é a prioridade da pessoa humana em relação a qualquer realidade, estrutura ou poder. Ou seja, a pessoa humana, ela não é ela nunca pode ser utilizada como um meio, mas sempre como um fim. Ela não pode ser manipulada, utilizada como uma coisa. Tudo precisa estar ordenado em vista da pessoa humana. Por isso, ela tem prioridade. Na doutrina social da igreja, a pessoa humana é a prioridade. E qualquer estrutura, realidade de poder, institucional, tudo deve ser voltado para a prioridade da pessoa humana. E o outro aspecto também é a relação entre os seres humanos, certo? Então, em vista do território, da cultura, das estruturas, das instituições, estas relações entre os seres humanos também é um aspecto que é focado pela doutrina social da igreja. Tudo isso em favor da pessoa humana, porque a pessoa humana tem prioridade. Então, quais são os dois aspectos essenciais? A prioridade da pessoa humana e a relação entre os seres humanos nas realidades concretas da vida, certo? Então, a Igreja Católica, com a sua doutrina social, ela nos convida a colaborar no cumprimento da salvação dos homens deste tempo. Isso já foi dito. E nós que somos fiéis leigos, nós somos chamados a viver uma autêntica síntese vital entre aquela comunidade de fé que nós vivemos e a sociedade civil na qual nós estamos inseridos. A doutrina social da igreja, ela nos convida a não só agir como cristãos, mas existe um verdadeiro carisma do leigo, que é chamado a viver
uma dualidade, como é que eu posso dizer, meu Deus? Uma dupla cidadania, né? É a palavra quase que não vem. Então, nós cristãos, nós fiéis leigos, nós temos uma participação especial na doutrina social da igreja, porque nós não somos chamados a agir, ou a cumprir, ou a apresentar uma lista de conceitos morais, ou de modos de agir, ou de regras. Não, nós somos chamados a ser cristãos, no âmbito da nossa comunidade religiosa em que nós vivemos e professamos a fé, e a sermos cristãos também na sociedade civil em que estamos inseridos. Existe uma síntese vital entre esses dois aspectos. E por isso a doutrina social é tão necessária. Porque se nós não conhecemos a doutrina social, como é que nós vamos poder nos posicionar a respeito de uma economia mais humana, de uma política verdadeira, baseada na caridade e na verdade? Como é que nós vamos nos posicionar diante dos avanços tecnológicos e científicos, da manipulação dos fetos e tudo mais que norteia? Então nós precisamos conhecer a doutrina social da igreja para conseguir viver essa síntese vital entre a nossa realidade de fé e a sociedade civil. O verdadeiro cristão, o fiel leigo, ele é um verdadeiro apaixonado por essas duas realidades. Por quê? Porque na comunidade de fé, ele se alimenta da seiva de Jesus, da seiva da verdade, da seiva da caridade, da seiva da justiça. E lá na sociedade civil, ele vive, ele concretiza, ele realiza, ele é cristão. Então, a doutrina social da igreja, ela vem favorecer a todos nós, fiéis leigos, a viver a dupla cidadania, que é um profundo sentimento de pertença à comunidade cristã e à sociedade civil, que não se reduz a uma justa posição dessas duas realidades, mas antes é uma identidade conjunta. Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês hoje, você que é um fiel leigo, a desejar profundamente conhecer a doutrina social da igreja, para poder realmente, de verdade, viver a sua fé na sociedade civil onde você está vivendo, neste tempo de Covid-19. Qual é a resposta, como cristão, que você pode dar às pessoas que não têm nenhum referencial da história da salvação, da santidade, da conquista do céu? Como é que você pode dar uma resposta? Vamos aprender, vamos nos instruir para agir. Vamos nos instruir com a doutrina social da igreja para agir em vista deste povo que está à deriva e que Jesus está na proa do barco e as pessoas muitas vezes não têm percebido. Então eu convido você hoje a vivermos juntos a realidade da nossa fé no âmbito social e civil no qual nós estamos inseridos. Por isso, este é o primeiro vídeo que nós fizemos uma pequena introdução a respeito da doutrina social da igreja. E no próximo vídeo nós vamos falar a respeito dos valores da doutrina social, os quais eu já pude colocar aqui, que é a verdade, a liberdade e a justiça. Também vamos falar a respeito dos princípios da doutrina social da igreja. E vamos nos aprofundar também em eventuais respostas que nós possamos alcançar, concluir, discernir, em vista dos grandes dilemas que nós temos vivido hoje, neste tempo de pandemia. Por isso, meu irmão, louvemos ao Senhor e demos glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.